O nosso trecho do Evangelho hoje é do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O item 2, aqui. Então o doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Lucas capítulo 10. Deus de imensa misericórdia e bondade, Jesus, nosso amigo e nosso mestre. Amigos espirituais aqui presentes conosco, obrigado, mestre, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos como irmãos, para estudarmos essa obra que muito nos tem ensinado, orientado com relação à mediunidade. Mestre, ampara-nos mais uma vez nesta manhã, pois com a Tua divina presença o nosso entendimento sempre se faz mais iluminado. A nossa esperança se fortalece, a alegria se expande e nos sentimos muito mais felizes, Senhor. Que possamos nessa manhã, com as lições, com o estudo aqui conduzido entre nós, nos sentimos mais próximos do nosso próximo, que possamos refletir sobre as grandes lições do Teu Evangelho. E sem dúvida, uma das maiores é esta que lemos nessa manhã.
e que ao final dessa hora de comunhão com o Pai em pensamentos, possamos sair daqui mais unidos, mais próximos de alcançarmos o progresso espiritual que tanto desejamos. E que ao chegarmos em nossos lares, nos ambientes em que frequentamos e trabalhamos, possamos ser motivos de alegria, de edificação no bem e progresso de todos. Que o Teu amor e a Tua misericórdia possa tocar, Mestre, os nossos corações endurecidos e possamos sentir a Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje é a continuação então do capítulo 7, né? Analogias de circuitos. A gente havia visto velocidade elétrica, expressões de analogia, né? Fazia aquela análise comparativa, né, entre o curso d'água, o fluxo elétrico e a corrente mediúnica. E aí nós paramos nesse item que chama-se necessidades da sintonia. Tudo bem? A tecnologia não está muito a nosso favor. A tecnologia está bem. O amparo da tecnologia está bem. Então, não se veja em nossas assertivas qualquer tendência à inutilização da vontade do médium, com evidente desrespeito à personalidade humana, inviolável em seu livre-arbítrio. Anotamos simplesmente as necessidades da sintonia no trabalho das inteligências associadas para fins enobrecedores, porque, em verdade, os médiuns, trazidos ao serviço de reflexão do plano superior, quer nas obras de caridade e esclarecimento, quer nas de instrução e consolo, precisarão abolir tudo o que lhes constitua preocupações extras, tanto ao que se refira à perda de tempo, quanto no que se reporte a interesses subalternos da experiência vulgar, sustentando-se por esforço próprio e não por exigência dos espíritos benevolentes e sábios, em clima de responsabilidade alegremente aceita e de trabalho voluntário na preservação e enriquecimento dos agentes condutores da sua vida mental, no sentido de valorizar a própria cooperação com fé no bem e segura disposição ao sacrifício no serviço a efetuar-se. Então aqui, isso vem, né, a primeira parágrafo em decorrência do que vinha sendo analisado, né, que falava-se muito dessa integração do pensamento, da aceitação constante do médium, né, e assim, entre aspas, o que poderia soar como uma interferência do plano espiritual superior. Ele esclarece, a gente não quer dizer com essas afirmações que o médium é um instrumento passivo que não tenha, que a sua livre escolha, né, as suas posições sejam irrelevantes, pelo contrário, né, que ele anotou aqui que apenas é fundamental essa sintonia, né, entre o trabalho mediúnico aqui a nível material, né, dos médiuns e a espiritualidade, e que essa sintonia requer certas posturas, né, e aí ele vem nessa linha que eu acho que é altamente
esclarecedora, embora e chama a gente muito para essa responsabilidade, né? Que é quando ele diz que os médiuns, né, precisarão abolir tudo que lhes constitua preocupações extras, tanto no que se refere à perda de tempo, e aí já dá para pensar um monte, né? Quanto no que se reporte a interesses subalternos da experiência vulgar. Quer dizer, se quer se propor a ser um médium realmente que, né, uma corrente condutora de muita informação, informação que seja esclarecedora, como ele coloca abaixo, né, acima, de instrução, de consolo, de caridade, para ser esse condutor de tanta energia, isso requer preparo, né? Para que não seja perdido, né? E alegre, né? E mais embaixo quando ele diz que isso não seja só porque é uma cobrança do plano espiritual, isso tem que ser a conquista do espírito, tem que ser, e olha, eu faço isso alegremente, porque me traz, eu tenho vontade de fazer, né? Não é eu não me sinto cobrado. E é outra coisa para a gente pensar, quantas vezes a gente não pensa, eu vou lá porque eu tenho que ir, né? Que é minha obrigação, porque é minha, e não é bem esse o contexto que ele coloca aqui, quer dizer, até quando a gente vai precisar do estímulo da espiritualidade para vir trabalhar no bem, né? Quando é que vai precisar a gente vai poder gerar essa energia dentro da gente mesmo, sem precisar de um gerador externo ficar te estimulando, vai, é importante, colabora, participa, né? E a gente fica arrumando, então, aí com esses interesses vulgares que ele fala, a gente fica por outro lado, pensando em desculpas, né, do dia a dia da nossa vida para não ir. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Isso aqui, aliás, é interessante, eu estudo essas interrupções são os cortes, né, no circuito, né? Que realmente sai fora da sintonia, né? Exato, então que seja feito de boa vontade, né? E mais ele falou, isso na preservação e enriquecimento dos agentes condutores da tua vida mental, quer dizer, você quer preservar e enriquecer essa via de comunicação mental, é você o maior beneficiado, né? Valorizando, né, através da própria cooperação, com fé no bem e segura disposição ao sacrifício, quer dizer, como ele disse, os sacrifícios existirão, ele não escondeu isso da gente, olha, você quer seguir os meus passos? Pois é, vai ter sacrifício. Então acho que é um parágrafo muito para reflexão mesmo, né? Naturalmente, estudamos no presente registro a mediunidade em ação construtiva e não o fenômeno mediúnico suscetível de ser identificado a cada passo, inclusive nos problemas obscuros da obsessão, né? Então ele só registra isso, que aqui ele está falando da experiência mediúnica dentro do trabalho no bem, e não nas situações de conflito e, vamos dizer, transtorno espiritual mais sério, né? Em que eu acho que a mesma análise é válida, mas sobre um outro perfil, né? Um outro enfoque. Aí, detenção de circuitos. Cabe considerar que as analogias de circuitos apresentadas aqui são confrontos portadores de justas limitações, porquanto, na realidade, nada existe na circulação da água que corresponda ao efeito magnético da corrente elétrica, como nada existe na corrente elétrica que possa equivaler ao efeito espiritual do circuito mediúnico. Recorremos às comparações em foco apenas para lembrar aos nossos companheiros de estudo a imagem de correntes circulantes, recordando ainda que a corrente líquida comumente vagarosa, a corrente elétrica muito rápida e a corrente mental ultra rápida podem ser adaptadas, controladas, aproveitadas ou conduzidas, não podendo, entretanto, suportar indefinida armazenagem ou detenção,
sob pena de provocarem o aparecimento de charcos, explosões e rupturas, respectivamente. Então, acho que aqui é interessante isso, né? Primeiro, é só para afirmar bem claro que ele fala que é um termo de comparação mesmo, uma analogia, e que ela terá limitações. E que, na verdade, essas comparações, como ele diz, em nada correspondem, vocês chegaria no absolutamente nada. Acho que tudo tem, se a gente hoje for pensando em como a origem das coisas são, tudo tem alguma relação, né? Mas dá para a gente entender o que ele quer dizer, para a gente não se prender demais, como a gente tem a tendência a querer ficar amarrando muito. É só comparação, é uma analogia. E aí o que acho que é mais importante nesse parágrafo, né, que assim como a água, se ficar retida sem poder correr, formará charcos. A corrente elétrica, se também não percorrer, gerará explosões. A corrente mediúnica, né, se não for devidamente trabalhada, ela sofrerá suas rupturas, né, com as suas devidas consequências, né? Quer dizer, é um compromisso, mas acima de tudo uma necessidade do espírito. Trabalhar com a sua mediunidade é um recurso para o progresso do espírito. E quando isso não é utilizado, é uma energia, que deixa de ser utilizado. Isso causa consequências, né? Porque se é necessário, é necessário. Então, como ele diz, ela pode ser adaptada, controlada, aproveitada, conduzida, mas ela não pode suportar armazenagem por tempo indefinido, sem que acarrete problemas. É isso, né, Mário, que a gente vê na maioria das vezes. A pessoa procura o centro, às vezes o atendimento fraterno, e ela tem um problema relacionado a esse charco que forma por não exercer a mediunidade, né? Então tem duas situações. Primeiro, que entender a mediunidade, ninguém quer entender a mediunidade como uma coisa mais ampla, que mediunidade é você exercer o poder da intuição, às vezes conversar com alguém, é você direcionar um estudo, é você fazer uma pintura, é você direcionar esse fluxo para obras de caridade, às vezes está interagindo com essas coisas. Isso é uma coisa, ninguém quer entender assim, né? Todo mundo acha que mediunidade é sentar em volta de uma mesa e a segunda coisa, quando entende, não quer fazer, né? Então a cura está justamente em desalojar essas energias que ficam aí acumuladas, né? Mas não quer fazer porque quer vir tomar um passe, quer vir ouvir alguém, quer vir fazer algum trabalho dentro do centro, mas que nada que exija dela algo que mova os seus sentimentos para mexer com esse charco que está acumulado aí, né? Então acho que essas duas situações, primeiro entender que mediunidade é uma coisa mais ampla do que até então a gente via, e segundo é ter a vontade para mexer nisso, né? Para trabalhar nisso, né? Essa colocação sua corresponde ao que está no Evangelho, que fala que realmente o que a gente tem que dirigir o sentimento é para a prática do bem, não interessa que você seja espírita, católico, protestante, o importante é que o sentimento seja construtido no bem, né? Em cima do Evangelho. Mas acho que é isso mesmo que o Adão falou, né? Bem colocado. Como a gente vive dizendo, e acredito mesmo que a gente é médium o tempo todo, né? Mas se a gente juntar essa afirmação com o que ele coloca aqui dessa ligação, dessa sintonia, né? Se voltar naquele parágrafo pesado anterior e juntar com esse de agora, o compromisso fica muito mais evidente, né? Evidente. Quer dizer, se a gente é médium o tempo todo, se a gente não quer ser assim, se não é mais o tempo da gente ter que ser literalmente empurrado pela espiritualidade para trabalhar no bem, para pensar no bem. Se a gente precisa começar a trabalhar e pensar no bem de boa vontade e com alegria, para que essas energias não fiquem represadas e nos causem mal, é isso que eles estão dizendo. Se a gente é médium o tempo todo, a gente precisa mudar o nosso padrão de pensamento, que é o eu, né? Eu preciso disso, eu aquilo, é sair
da questão do egoísmo, né, que prende a gente a essas questões materialistas, que é o desmaterializar a vida, no fim é mais um foco do que a desmaterializar a nossa vida, né, como espíritos, né? E é sair desse lodo que a gente fica nadando, porque fica pensando só ao redor do nosso umbigo, né? Porque eles, senão, não é que eles não vão cansar nunca de empurrar a gente, né? Mas o progresso fica muito lento, né? Muito por opção nossa mesmo, né? Porque a hora que a gente der vazão a isso, esse fluxo de estímulo vai se tornar muito mais eficiente, né? A convivência em pensamento com espíritos que sabem, estão numa posição superior a gente, vai nos ajudar na nossa transformação. Porque que eu vi ele falar, quando a gente está aqui, a gente se sente muito melhor do que quando a gente está fora daqui. Mas o que muda aqui dentro? É o nosso foco de pensamento. Aqui a gente está com outra ideia, né? E nós encarnados, os desencarnados, quer dizer, essa condução do pensamento, né, você gira a chave para uma outra situação. Se a gente conseguisse manter isso de uma maneira mais constante e efetiva lá fora, a nossa vida ia ser muito melhor, né? Porque a gente se sente muito melhor aqui dentro, né? No Evangelho, que a medida mais utilizada é intuitiva, exatamente por causa da sintonia que você pode vivenciar em onde você estiver, né? Desde que você esteja com o coração evangelizado, vivenciando bem sintonizado. Se a gente voltar na leitura do Evangelho, é isso. Uma das coisas que tem me feito pensar, né? Que a gente, quando lê essas coisas, óbvio que você vê dos fariseus e coisa e tal, sempre foi para tentar, para provocar, para irritar, para desandar a coisa, né? E nunca ele entrou na sintonia, né? Pelo contrário, ele pegava aquilo e transformava nas maiores lições. Que ele falou, hoje a gente tem que agradecer aqueles espíritos que, de certa maneira, com todas as limitações, porque as grandes lições que vieram de Jesus foram a partir de provocações. Quer dizer, devo apedrejar ou não devo apedrejar? Não, ou melhor, o que você faria? Porque a lei manda que apedreje, que mate. Uma das maiores lições para a humanidade. Ou a lição de hoje do bom samaritano. Bom, quem é o meu próximo? Quem é, né? E foram todas perguntas feitas para desestabilizar o ambiente, ele e tudo mais. E ele conseguiu ouvir, transformar aquilo que não tinha referência dentro dele e transformar nas mais belas lições de comportamento humano e espiritual, né? Então, por quê? Porque, tá bom, espírito perfeito, mas é isso, se é o modelo e guia, a gente quer ter esse fluxo mental de quem não se perturba. Agora, a gente se perturba se o cara ali na esquina não dá o pare direito no carro, entendeu? A gente já se desestrutura. Então, precisa pensar bem nisso, né? Que até quando eles têm que ficar sendo uma babá de espíritos tão imaturos, né? Que a gente se deixa ainda com tudo que já teve de informação, como a gente deixa se desestruturar por tão pouco, né? Não. Condução das correntes. Na distribuição prestante das águas, no circuito hidráulico são necessários reservatórios e canais, represas e comportas em edificações adequadas. Na aplicação da corrente elétrica em circuitos correspondentes, não podemos prescindir, como na administração da força eletromotriz, de alternadores inteligentes estruturados para a dosagem de correntes e voltagens diversas, com a produção de variadas utilidades. E no aproveitamento da corrente mental no circuito mediúnico, são necessários instrumentos receptores capazes de atender às exigências da emissão. Para qualquer serviço de essência elevada, compreendendo-se desse modo que a corrente líquida, a corrente elétrica e a corrente mental dependem nos seus efeitos da condução que se lhes imprime. Então aqui acho que é para falar o que a gente já disse, né? Para distribuir
a via condutora tem que ser a melhor possível, né? Então, no caso da água, você precisa lá dos canais, das comportas, quer dizer, para que a coisa seja efetivamente chegue ao destino e da maneira como é necessário que chegue, né? Na quantidade certa, né? Quer dizer, para que atinja os objetivos. Na corrente elétrica, da mesma maneira, você precisa dos alternadores, dos transformadores, né? Uma corrente elétrica de potência muito elevada vai acabar danificando os aparelhos que, né? Também, se a corrente for insuficiente, então tem que ser tudo na medida adequada para o trabalho que se pretende alcançar. E no aspecto mediúnico também, né? Que o condutor aí, que no caso é o médium, né? Para que a coisa atinja os objetivos, também tem que ser um condutor adequado, né? E volta todo aos parágrafos anteriores, né? Então ele dá uma bela amarrada aqui nesses princípios morais, né? E eu acho que todo o capítulo se destinava a quer dizer, todas as comparações anteriores foi um alicerce para ele acabar amarrando aqui no final com esses três itens aqui, né? Da responsabilidade do trabalho mediúnico e da maturidade que a gente precisa desenvolver dentro dele, né? Bom, mas por enquanto Perfeito. Então vamos lá, começar o 8º agora. Fácil ou difícil? Vai ser pesado. Como disseram que o anterior foi mais fácil, moleza, acabou. Tem que ficar mais difícil. Mediunidade e eletromagnetismo. Mediunidade estuante. Aqui eu fiquei a semana inteira ficando no dicionário para ver o que quer dizer estuante e não fui. Até hoje de manhã eu preciso pegar e não vi. Aliás, eu acabei comprando até um dicionário essa semana por causa de tantas dessas palavras e muitas delas não tem. Eu comprei o uso e muitas delas não tem. Eu falei, cara, deixa eu comprar um completo. Eu tinha um completo em casa, acabei dando. Tem um dicionário que vai no computador, que é uma maravilha. A Márcia foi pegar lá tem. Desses novos, né? Pequenininho é só para estudante, não tem esse tipo de palavra. Mas tem um do Aurélio que vai no computador, que é uma maravilha. Eu entendi o termo, a gente pode dizer. Lá na frente tem um, mas semana passada a gente foi ver uns termos lá, os sinônimos eram tão fora do cabo que a gente ficou meio... Mariana está olhando. Agora, eu tenho a impressão que o estuante quer dizer assim, essa mediunidade, qual o termo que a gente usa, é muito franca, muito evidente, assim, entendeu? Ostensiva. É nesse sentido. Tá? Pelo menos é isso que... Já começou com a palavra já, estuante. Ah, não, aqui o aprendizado é total. Português. Estuar, estar muito quente, ferver, agitar-se. Agitar-se em ondas como o mar. Então é nesse mais ou menos assim, uma coisa muito evidente, né? Muito ostensiva mesmo. Então, mediunidade estuante. Aplicando noções de eletricidade ao exame do circuito mediúnico, será interessante alinhar alguns leves apontamentos. Esses termos, leves apontamentos. Bem leves. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata, no ouro e no alumínio, os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados condutores. Isso acontece em razão de esses elétrons livres serem destacáveis ante a aposição
de uma pressão elétrica, de vez que quando um átomo acusa a deficiência de um elétron, ele desloca de imediato um elétron do átomo adjacente, estabelecendo-se desse modo a corrente elétrica em certa direção, a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Deu mais ou menos para entender? Não. Não. É o que a gente até na semana passada, acho que eu falei alguma coisa. Vê se tem lápis aí. Não, na verdade, especialmente nos metais, o que acontece é isso. Você tem alguns elétrons livres, né? Então, a gente volta lá no núcleo, com os seus prótons e nêutrons, né? As suas forças que mantêm a estrutura do núcleo, né? Íntegra. E aí a gente tem lá as camadas, né? Não é bem essa imagem que hoje se aceita, mas é só que para desenhar é impossível, a gente teria que imaginar tridimensional e como se fosse uma nuvem envolvendo o núcleo, e nessa nuvem e numa nuvem com diferentes camadas e os elétrons girando ali, né? Cada um em um ponto e assim por diante. Bom, elétron livre é elétron disponível, né? Então, se eu tenho, e lembra, aqui tem outro átomo com situação semelhante, por isso que a matéria não é sólida, tem muito mais sólido aqui são os núcleos, então tem muito espaço, por mais sólido que o material seja, os metais, tem muito mais espaço do que matéria propriamente dita, né? Entre eles. Então, se há a transferência de um elétron, a perda de um elétron desse átomo, geralmente o que se perde é o mais externo, porque lembra, a energia necessária para ele saltar é menor, imediatamente esse átomo fica instável eletricamente, pela falta desse elétron. E o que ele faz? Ele, entre aspas, rouba um elétron de um átomo próximo, vamos dizer assim, e assim por diante. Então, se a gente pôr, no caso do metal, os metais são bons condutores, porque essa facilidade para ver o destacamento, quer dizer, o salto do elétron é maior. Se a gente dá um estímulo aqui que gera isso, esse efeito que é o estímulo elétrico, isso aqui começa a acontecer em cadeia. Por isso que é corrente elétrica, quer dizer, ela se desloca num sentido. Só que se a gente fizer tentar imaginar, é uma loucura lá dentro, né? Porque isso aqui, eu estou falando, a gente está pondo em linha, mas tem outro aqui, em diferentes planos, quer dizer, é um zigue-zague lá dentro de elétrons saltando e pulando até sair no outro extremo do metal, né? E vai e na medida em que isso é feito, o átomo se reequilibra. Então a tendência é sempre essa, de tentar buscar o equilíbrio energético, que eu acho que é por aí que a gente vai evoluir a coisa, tá? Quer dizer, quando há um desequilíbrio, imediatamente eu procuro na minha cercania como é que eu me reequilibro. E o equilíbrio é energético. É energético, né? Porque o átomo não consegue ficar instável por muito tempo. Mesmo o elétron, quando salta, você lembra? Logo ele volta, ele libera a energia que ele ganhou e volta para a sua posição habitual, porque aquele não é um ambiente que lhe pertence. Ele está preparado para sentir, mas não para permanecer ainda lá. Então, certo a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Quer que releia o parágrafo inteiro agora? Não, depois bom, que... bom. Então está falando dos metais, né? Olha lá, os cobre, prata, ouro e no alumínio. Os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados condutores. Isso acontece em razão desses elétrons livres serem destacáveis ante a aposição de uma pressão elétrica, quer dizer, de um jato de elétrons,
De vez que, quando um átomo acusa a deficiência de um elétron, ele desloca de imediato um elétron do átomo adjacente, estabelecendo-se desse modo a corrente elétrica em certa direção, a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Tá? Aqui temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade estuante e espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica se deixa transpassar naturalmente pelas irradiações mentais afins, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadores. Então aqui a imagem que ele quer dizer é que na mediunidade ele vai começar a pegar que, na verdade, o médium tem ele é um condutor semelhante aos metais, né? Em que a percepção, quer dizer, ao ser tocado por uma energia mental, aí no caso, não mais a elétrica, isso desloca, causa uma mudança energética dentro do seu padrão mental, causa uma desarmonia. E aí, qual é o equilíbrio disso, né? É isso que ele está dizendo. Na mediunidade muito ostensiva, existe essa sensibilidade, vamos dizer, exacerbada para perceber esses fluxos mentais, né? E como dar corrente a isso, né? Quer dizer, a corrente vai, mas está ligada ao que? A afinidade que existe entre o médium e o que ele está percebendo. Volta a história da antena. Todo médium é uma antena. Agora, a antena, em tese, capta qualquer tipo de onda. Ele vai selecionar através do sintonizador qual onda ele deseja captar, né? Então, quer dizer, o médium, ele é sensível ao fluxo mental dos desencarnados, mas ele vai afinizar, né, terá afinidade com o fluxo mental que ele escolher, né? É uma escolha do médium, através do seu comportamento como espírito também, né? Por isso que ele coloca, ó, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadores. Quer dizer, se não quiser que sua mediunidade vire obsessão e problema, eduque ela, que ela a percepção vai existir, né? A sensibilidade existe, né? E aí outra coisa interessante para a gente pensar, né? Porque volta ao conceito, que eu acho que é amplo, né? Quando fala que a mediunidade é uma questão orgânica, né? Física. Mas o que é o físico, né? Se a gente pensar dessa maneira, na verdade, se o físico é uma expressão do perispírito, então não pode existir nada no físico que não esteja no perispírito, né? E se o pensamento se transmite de espírito para o nosso perispírito, o veículo do nosso pensamento se expressar é pelo perispírito, então a mediunidade tem muito a ver, obviamente, com o perispírito, né? Porque às vezes é um conceito que ficou meio, né? Às vezes meio pragmático. Não, isso é uma questão física, orgânica, né? Mas precisa compreender isso melhor, porque o físico é uma expressão do perispírito, né? Então, se o nosso pensamento ele é transmitido via perispírito, se os nossos recursos de memória estão todos no perispírito, se as experiências passadas estão impregnadas nele, como é que eu vou me comunicar com algo que não envolva isso, né? A minha percepção, né? E mesmo porque nós estamos falando em energia, que o pensamento é uma energia e o perispírito é uma malha energética, quer dizer, tem que haver afinidade entre as coisas, né? Senão não chega lá. É interessante, eu estou lendo o Mundo Maior, exatamente, o André Luiz retrata essa questão que você acabou de retratar, assim. Os problemas nossos estão no perispírito. Até eu estou nessa parte que fala da parte sexual, está no perispírito, está no espírito, não está, quer dizer, isso aqui na vida mental, não está no corpo físico. Os problemas de loucura, esses cursos, a educação, de todos esses problemas, realmente. Então acho que né? E aí fica um pouquinho mais fácil de entender o porquê. Fala.
Dona Dalva. Quando fala desse conceito de que é coisa biológica, me dava a impressão até hoje, não sei que mudou o conceito, que a possibilidade do perispírito se afastar um pouco para o outro perispírito vir e usar o meu corpo. E não é isso. Então, Dona Dalva, essa era a imagem que a gente tinha, só que por isso aqui dá a impressão que é um pouco diferente disso, quer dizer, o perispírito ter a sensibilidade de perceber o outro espírito e transmitir isso. Há um desfocamento, né? Não, Então, eles falam desfocamento, aí é perispírito com perispírito. Não é o espírito que vem, é perispírito para perispírito. Mas é a possibilidade de fazer esse deslocamento mesmo. Não é assim, eu Agora, acho que... quando faz essas explicações assim... De sintonia? Não, de sintonia. Eu acho assim que o médium, ele tem condições, às vezes é um espírito com muita dificuldade. Então, quando fica lendo assim, fala, não, mas se eu tiver um pensamento bom, regrado, eu não vou receber espíritos inferiores. Não é isso não. Mas, claro que a gente recebe espíritos muito inferiores, com muita dificuldade. Então, por que eu fiz a sintonia com aquele com tanta dificuldade, se tem outros de tanta elevação ali ajudando no processo mediúnico ali, não é? O trabalho da caridade, não. Eu sei. Eu sei que a senhora quis dizer que como é interessante e complexa essa ligação. Aí né? o que a Dona Dalva Eu sei, eu entendo isso, nossa, perfeitamente. Então, Ivone Pereira é um espírito elevadíssimo, uma médium com todos os recursos. Ela saía para fazer caridade, largava o corpo dela até cheirava mal, porque ela saía para fazer caridade. Tinha até essa condição de ficar feito morta ali, o corpo cheirava mal e ela estava lá fazendo trabalho mediúnico. Então eu falo assim, aí eu questiono a história da sintonia. Ela fazia a sintonia com o espírito de muita dificuldade, para ela poder sair e ajudar, não é? Então fica assim o meu questionamento quanto à ideia de sintonia. Eu acho que é um entendimento do que quer dizer sintonia. A sintonia é com o bem. Eu acho que é isso aí. E não a sintonia com o espírito. É no trabalho do bem. Porque, na verdade, quando você, lá, uma entidade com muita dificuldade, eu acho que esse trabalho é muito mais necessário do que uma comunicação de alto nível hoje em dia. E requer recursos da espiritualidade que são muito maiores. Porque para poder amparar um espírito, como a gente vê, né, com frequência, com tanta dificuldade, você imagine, não é só o médium que tem que se, né, tá disposto e minimamente preparado, quer dizer, preparar nesse sentido, a sintonia não é com aquele espírito necessitado só, que aí a sintonia é para oferecer a passagem do pensamento dele, mas com, exato, é o pensamento de aceitação, por isso que ele coloca ali. Em alguma forma você vai ter, nem que seja o seu pior, o melhor dele, mas em alguma forma vai ter que vibrar equivalente. Sim, tanto é, mas isso que ele coloca, que é anterior, nos outros capítulos ele fala 2 ou 3 vezes do pensamento de aceitação e adesão, não é de sintonia com o pensamento perturbado dele, mas é sintonia com Deus, o bem da espiritualidade maior. Então é uma palavra que a gente ainda não entendeu o que eles querem. Eu acho que é o problema que a espiritualidade sempre coloca, olha, o vocabulário de vocês não permite a gente colocar com a clareza que é isso. Mas, Mário, eu concordo, o que você falou realmente é o que acontece, mas eu concordo com a Dona Dalva, que a maioria de nós confunde a questão da sintonia de estar sintonizado com o espírito bom, né? Então, olha, eu recebi Eurípides, eu tenho uma boa sintonia, eu recebi um sofredor, eu não tenho sou um espírito inferior também. No Evangelho em Casa, eu faço questão, e quando às vezes nos outros lugares, eu faço questão de pedir a proteção dos espíritos que cuidam da gente, que olham para a gente, mas em momento nenhum afastar aqueles
que têm dificuldade maior, que naquele momento eles estejam presentes, assim como nós estamos, para a gente aprender junto, né? Então eu acho que a sintonia é você buscar essa questão, esse alinhamento com Deus, para que você possa, se necessário, você abastecer aquele que está do seu lado. Exato. E precisa exercer o bem para maior. Então, entre receber um espírito mais evoluído e receber um que está lá na lama do umbral, eu não sei qual caridade é maior. Eu entendo que... Com certeza é a que está no umbral. No umbral, né? Sabe por quê? O que Jesus faria? É fácil responder. Quem ele acudiria? Jesus ficou se comunicando, apesar da sintonia dele, mas vamos pegar assim de uma forma mais grosseira. Jesus ficou se comunicando diretamente com Deus, ou ele ficou tratando da gente, que é tudo estrupiado, principalmente do Mário, que foi quem fez os pregos. Não, e assim, a caridade está do espírito mais evoluído para você, quando ele resolve se comunicar para você, porque não é de você para ele. Eu não consigo enxergar uma caridade no espírito. Mas é isso que a senhora quis dizer, né? Na regra geral, o que a gente vê? Que nós somos aparelhos de espíritos com muita dificuldade. A gente, para reunião mediúnica, não tem nenhum espírito muito evoluído para ajudar, não. A gente sente, mas não recebe. Não recebe. Porque a gente sente assistência espiritual, sente a proteção, mas quem se comunica são aqueles de maior dificuldade. Porque essa é a necessidade. Mais, né? Você vê, o espírito está lá, e quando você se dispõe a fazer a conexão com ele, poxa, isso é estar sintonizado com o bem. Com o bem. Eu acho que essa é a palavra. Mas eu concordo com isso. É uma coisa que a gente precisa esclarecer dentro da gente e esclarecer os outros. Porque essa confusão é muito grande. É constante. Esse é o primeiro conceito. Tem até uma imagem, sempre me impressionou. Senão Jesus tinha largado a gente, né? Mas mesmo com Jesus tem uma imagem que fica por duas coisas. Tem a história da tentação no deserto, né? Que um espírito, certamente com enormes dificuldades, tentava convencê-lo de que aquilo não era importante. E depois tem uma outra passagem, que é do Humberto de Campos, que mostra que na hora da crucificação, quando ele olhou ao redor e não viu nenhum dos apóstolos, exceto João, ele viu aquele espírito. Quer dizer, esse espírito acompanhou ele provavelmente por muito tempo, porque era muito necessitado, né? E diz que o espírito levantou no meio da multidão e virou e falou: e agora? Onde estão os teus amigos? Entendeu? Então olha que dificuldade. É num dos filmes do Kawari, não? Parece ser esse. Outro dia eu vi pela primeira vez um pedacinho desse que o Mel Gibson fez, não é? E eu nem sabia, eu vi, mas quem que é aquela imagem? Aí eu liguei, deve ser isso. Junto com Jesus, aquele espírito perturbado. Então, e ele não afastou, cuidado no que você falou, ele não pediu, ele podia falar, ó, cai fora. Ele teria força magnética mas não. E se a gente for pensar, que é o que você sempre fala, né? Você vê, Jesus, ele mostrou para nós que a gente tem que tratar realmente os doentes, porque ele tratou da gente, ele ficou com a gente, ele ficou no meio, porque ele poderia falar assim: olha, eu vou mudar minha sintonia, quer dizer, eu vou para um outro plano, mas ele ficou no meio daqueles do umbral, mesmo, da lama, que somos nós, né? Então eu falei, a gente quer fazer o diferente, a gente, nossa, o espírito de luz, é o que a dona Dalva falou, eles estão ali, pertinho da gente, né? Mas quem que a gente precisa ajudar? Aquele lá já está bem, né? Então às vezes toma, numa reunião mediúnica, não é o caso, mas às vezes toma 40 minutos, né? Numa reunião mediúnica, e às vezes tem um monte de sofredores que poderiam ser atendidos por aquele médium, poderia estar fazendo prestando esse serviço alinhado com as leis divinas, e está lá, né? Quer dizer, lógico, tem lá os momentos certos, as pessoas, às vezes até as pessoas certas para fazer isso daí, né? Mas a maioria dos médiuns, como são pessoas extremamente orgulhosas, extremamente complicadas, precisam realmente de atender aqueles que estão necessitados, né? Esse é o caminho do bem, não é mandar afastar
da gente, os espíritos que tem, porque é a oportunidade que nos está dando, né, de resolver aquele problema com aquele obsessor. Afasta esse, não, deixa ele junto, porque nós vamos aprender junto. Mas ele não vai te fazer. Não, eles podem falar de um obsessor, não. Deixa ele junto ali. Eu assim estou vendo luz aqui, que eu estou vendo luz há 40 anos, não vejo luz nenhuma. Ele vem comigo no estudo do Mário, aí ele aprende um pouco, vai no estudo da Luciana, aprende. Vem comigo, né? Porque aí ele vai se melhorar. Agora fica em casa que eu vou. A gente tá tem uma certo, compreensão assim, limitada, né? Porque assim, se voltar àquela história, se a gente convivendo num ambiente melhor, com pessoas melhores do que a gente se sente melhor e mais amparado. Eu acho que é a mesma relação, é que a senhora fala, olha, eu sinto a presença deles, me sinto amparado, mas por quê? Porque o que é necessário é que o outro sinta a sua presença para que ele seja amparado. É essa transmissão da energia de um para o outro, mas no seu padrão, porque quem está lá extremamente necessitado não vai conseguir perceber o amparo da espiritualidade maior. Pelo menos é isso que a gente vê nos livros, né, em tudo mais. Olha, eles estão lá, mas não, eles estão aqui e a gente não percebe. Porque é condição daquele espírito, né, daquele perispírito perceber, né, o pensamento superior. Se ele está em muita dificuldade, mas ele consegue perceber o seu, né? Você consegue, a distância é menor. E aí, ao penetrar no seu campo mental e você no dele, tá bom, a senhora fala muito nisso, não, fica muito a sensação, né, da dor, do sofrimento, mas ele também percebe o seu pensamento e fica nele uma sensação também, que mais tarde nesse capítulo eles vão falar que a história da questão da imantação, né, na questão do magnetismo, que há condutores que quando você passa uma corrente elétrica por ele vira um ímã, entendeu? Aqueles que não viram, pelo contrário, aqueles que atraem, e aqueles que atraem, mas quando você interrompe a corrente elétrica, ele deixa de atrair. Mas tem aquele condutor que mesmo quando você deixa de passar a corrente elétrica, ele mantém a imantação por algum tempo. Eu acho que isso vale muito por essas ligações. Quer dizer, o pensamento fica imantado no outro por algum tempo. Por isso que a convivência é importante. Que não falou, não pode querer afastar mesmo, porque não afasta. Não pode querer. Porque o seu pensamento está imantado no dele, e isso persiste por muito tempo. Às vezes a gente tem uma discussão besta em casa e aquilo fica na sua cabeça o dia inteiro, a semana inteira. Imantou. Até você conseguir. E isso é energético. Entendeu? É energético. Imantou dentro do perispírito da gente. Então acho que essa relação por isso falar, a fraternidade é uma necessidade, né? Tá, eu não tenho muito para dar, mas para quem tem menos do que eu, o meu pouco é muito, né? Mas se a gente não entender isso, eles falam, às vezes o médium ou se acha de mais ou se acha de menos. Não é nenhuma coisa nem outra é boa, né? Achar que é mais do que é. Que eu recebo, eu vejo o espírito iluminado, isso e aquilo. Ou aquele que recebe um espírito muito necessitado pensa que isso não é importante. É muito mais importante, que se Jesus tivesse que escolher, ele escolheria o mais necessitado. Sem pensar. Bom, foi o que ele fez, ele escolheu a gente. Mais necessitado que nós. Ele poderia, porque é uma coisa bem... Ele poderia ter escolhido ficar no plano, quando você dá lá, não... Isso é uma passagem de Jesus, que ele vai lá, né, no necessitado, uma pessoa, ele fala, Cristo, Filho de Deus vivo, por que me persegues? Meu Deus, como que pode ele, o Espírito encarnado lá, achar que Jesus estava perseguindo? Mas é isso, né? Muita luminosidade, incomoda. Muita bondade, né? Incomodava aquele que estava numa situação difícil. É isso escrito. Tem né? pelo menos duas passagens. Uma é na sinagoga que tinha era um obsessor, né? E a hora que ele chega e começa a falar, ele fala exatamente isso. Por que Cristo, Filho de Deus, você vem aqui me perseguir? Me persegue. Porque a luz atrapalha as trevas, né? Muito.
E agora que eu li Francisco de Assis, que também, nossa, diz que é a reencarnação de João. João, de João Evangelista. Como ele sentia a perseguição o tempo inteiro, os espíritos perseguindo. Quer dizer, que dá a impressão assim, uma trajetória assim, de santidade, mas como também ele tinha essa perturbação com ele. Que dizem que é Isaías, o profeta, reencarnação de João, o evangelista, reencarnação de São Francisco. Essas questões assim, eu me lembro. Todos médiuns extraordinários, né? Que você vê que é uma condição do... Manteve, porque Isaías foi um dos grandes profetas mesmo, em termos de... Bom, foi ele o que mais anunciou Jesus, né? A vinda do... O Paulo, Isaías. Meu companheiro de clínica lá de vida lá, ele frequentou muito a casa do Chico. E sempre a gente conversa assim, ele lembra alguma coisa que a gente fala, né? E daí eu falei para ele, Paulo, mas vocês estão em conta quem rodeava o Chico não tinha nenhum iluminado, não, mas só os mais perturbados do planeta que estavam lá, porque era impressionante. O Chico escolhia por ter companhias assim, íntimas, na casa dele, só espíritos altamente necessitados. Assim, lógico que iam, aqueles trabalhadores, mas no cotidiano, assim, de almoçar com ele, de jantar com ele antes de se encontrar com um chazinho, antes de ir para o trabalho. Eram aqueles espíritos mais complicados, mais necessitados, que ao longo da convivência ali, eles iam se reestruturando, iam se educando de uma certa forma. O próprio exemplo deu o próprio filho dele, o filho adotivo dele. Porque quando ele convidava para puxar, então você já Meu Deus do céu. Tô mal. Ele fica até orgulhoso, né? E você vê que quem era convidado para ele se sentir orgulhoso, a maior prova é que era necessitado mesmo. Né? Então quando ele convidava para puxar, meu Deus do céu. E eu que ganhei um presente dele. Vixe. Mas eu acho que é bacana que a dona Dalva falou que a gente precisa compreender melhor, né? O papel da gente, a importância desse papel, mas dentro de um... Ele dá um presente para todas as pessoas. É muito sério, pelo amor de Deus. É muito sério. O Emmanuel coloca uma frase, eu até selecionei hoje para o curso lá do passe. É uma pancada, fala claramente, fala médium é um espírito extremamente endividado. É um espírito que se comprometeu demais com as leis divinas. Por exemplo, né, então, o Eurípides, lá, o filho do Chico, um amigo assim, não sei até onde vai isso, né, mas parece que são pessoas muito idôneas assim de falar, né? O Eurípides é a encarnação do Gregório, naquele livro Libertação. O chefe dos chefes dos obsessores. Mas mesmo Eurípides, o que o pessoal conta hoje, mudou muito, o filho dele mudou muito, né? Porque tinha aquela questão que ele tinha lá um monte de situações que também a gente não sabe até onde vai, até onde não vai, né? Porque mesmo a pessoa se presenciou, às vezes para valorizar a situação, aumenta o erro, né? Então, mas ele mudou muito, né? A vida dele mudou muito. E depois que o Chico desencarnou, ele assumiu o centro, ele tem tido pelo menos o que as pessoas contam também, que ele mudou bastante. Sim, mas e mais é que a esposa dele aprontava, né? Não é propriamente ele, né? Então, aí eu não sei de nada, a gente sabe o que a gente conta. Ele levou assim pro lado comercial. O Eurípides mudou muito, o Eurípides filho do Chico. Só porque ele não foi lá muito tempo também, não foi, só filho do Chico? Não, fui poucas vezes. Não. Fui um monte. Mas é isso. Quem encerra? Má, você. Aproveitar que você veio hoje, você vai